Você já pensou em fazer uma viagem de ônibus com a sua família? Essa é uma tendência de viagem cada vez mais forte, especialmente em países europeus e Estados Unidos. Se você tem vontade de fazer uma viagem de ônibus com a sua família, nesse vídeo eu vou te contar 10 vantagens em realizá-la. Eu me chamo Lucas e falo aqui da Cobra Viagens, uma empresa de ônibus que está no segmento de turismo há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma tendência global cada vez mais forte, que são viagens de ônibus. Em países como os Estados Unidos, essa prática é muito habitual com trailers, por exemplo. Já na Europa, a prática de viagem de ônibus é muito frequente, especialmente pela praticidade que se dá na viagem entre os países. E por ganhar cada vez mais espaço entre turistas que optam por road trips, ou seja, viagens que caem de fato na estrada, vão para a roda, isso no Brasil vem se transformando e ganhando muito espaço, especialmente por se tratar de um país com uma malha rodoviária extensa. Outro ponto importante é a questão da exclusividade, isso é, o ônibus ele é contratado exclusivamente para você e para sua família, ninguém mais entra nem sai, vocês estipulam o período e o roteiro da viagem. Mas agora eu vou te dar 10 motivos que justificam e fazem valer a pena viagens de ônibus pelo Brasil. E o primeiro deles é a conveniência da viagem, ou seja, você não precisa dirigir, todo o serviço, toda a direção é feita pelos próprios motoristas, você não tem que dirigir, estacionar, não tem que se preocupar com nada, tudo fica a cargo dos próprios motoristas. A segunda vantagem está relacionada à conexão entre os passageiros, isso é porque ao longo da viagem as pessoas têm tempo suficiente para poder conversar, para interagirem, isso ao longo da viagem até o destino. A terceira vantagem está relacionada à segurança da viagem. Esse é um ponto muito importante porque toda viagem é conduzida por profissionais treinados e especializados nesse tipo de condução. Além disso, tem a questão da própria tecnologia embarcada nos ônibus. São ônibus muito modernos, muitas vezes mais modernos do que carros de passeio convencionais, o próprio carro que está na sua garagem. Por isso, a questão de segurança em viagens de ônibus tende a ser muito maior. A quarta vantagem em viajar de ônibus está relacionada ao conforto da viagem para o passageiro. Isso porque além de não precisar dirigir, o passageiro tem a seu dispor todo o conforto do ônibus. A questão das poltronas serem reclináveis, poltronas leito, entregam muito mais conforto ao passageiro, como se fosse a primeira classe dos aviões. Além disso, tem toda a questão de disposição e espaço do ônibus, como você pode ver em vídeos aqui no canal. A quinta vantagem em viajar de ônibus está relacionada à economia da viagem. Isso mesmo, você economiza viajando de ônibus. Isso porque viagens de ônibus tendem a ser muito mais baratas do que viagens de avião e também do que viagens de carro, porque proporcionalmente você deixa de gastar com vários veículos, vários carros, combustível, pedágio e passa a concentrar tudo em um veículo só, o ônibus. Outro ponto importante é que quando você viaja em grupo, seu poder de barganha com hotéis e outros fornecedores de turismo é muito maior, ou seja, a chance de você ter maiores descontos estando em grupo também cresce. A sexta vantagem em viajar de ônibus está relacionada à sustentabilidade, ou seja, o impacto ambiental na viagem de ônibus é muito menor do que em viagens de carro. Isso acontece porque em veículos novos há uma tecnologia implantada que reduz grandemente a emissão de dióxido de carbono, ou seja, são veículos muito menos poluentes do que veículos convencionais, como por exemplo carros de passeio. A sétima vantagem em viajar de ônibus tem a ver com entretenimento a bordo. Pois é, ônibus modernos possuem Wi-Fi, possuem sistema de som e vídeo, tem toda uma disposição específica para a sua viagem ser muito mais confortável. Inclusive nos nossos ônibus tem salas de jogos, ou seja, um espaço dedicado exclusivamente ao entretenimento dos passageiros. E a oitava vantagem está relacionada à experiência de viagem propriamente. Isso é, você não precisa esperar chegar no destino para começar a sua viagem. Ela começa a partir do momento que você entra no ônibus. Isso porque você pode ir observando e apreciando a paisagem pelas estradas, nas paradas e assim criando momentos inesquecíveis em família. A nona vantagem está relacionada à montagem do itinerário, quer dizer, a flexibilidade que você tem em montar o seu roteiro. Você pode conhecer as cidades que você tiver vontade, cidades grandes, cidades pequenas, você define o seu destino. Assim nos levando à décima vantagem, que é a exploração, a descoberta de novos lugares. Não só em relação ao destino em si, mas também em relação ao período da viagem. Você pode montar a sua programação de acordo com a sua preferência. Se você prefere viajar em um horário mais durante a manhã ou durante a noite, ou enfim, fazer mais paradas ou menos paradas, você pode adequar a sua viagem de acordo com a vontade da sua família. E com todas essas vantagens, eu espero que você tenha conseguido perceber o quão exclusivo, personalizado e de alta qualidade é uma viagem de ônibus nos dias de hoje. Se você tem vontade ou se já está planejando a sua viagem em família para algum destino pelo Brasil ou Mercosul, não se esqueça de fazer a sua cotação conosco. A gente, além de prestar toda uma consultoria, tem um know-how de mais de 30 anos com viagens desse tipo por todo o Brasil. A gente também tem ônibus próprios para esse tipo de viagem,
específicos e voltados para viagens com alto padrão de segurança e conforto. Se você deseja fazer sua cotação, nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like. Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre viagens de ônibus. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.